Olá! Você cuida bem dos seus rins? Tem certeza? Os rins são órgãos que limpam as toxinas do nosso corpo, assim como retiram o excesso de líquido do organismo, balanceiam os níveis de eletrólitos, os sais do corpo e ajudam na remoção de ácido para um pH sanguíneo balanceado, além de produzir hormônios que evitam anemia, fortalecem seus ossos e regulam sua pressão arterial. Então, se você tiver pressão muito alta, inchaço nas pernas ou em outras partes do corpo, câimbras frequentes, anemia, fadiga, falta de concentração, pele muito seca, diminuição da libido ou impotência sexual, ou viu que sua urina está diferente, urinando demais ou de menos, você pode estar com problema renal. Se seus rins estão funcionando perfeitamente, além de ser grato, saiba que existem alguns hábitos que podem piorar a função dos seus rins e sabendo quais são eles, você poderá modificar aqueles que você está errando e assim você poderá ter seus rins saudáveis. Vamos lá! É muito importante cuidar bem dos seus rins. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum grau de insuficiência renal e muitos nem sabem que têm. Além disso, milhões de brasileiros estão em risco. Pressão alta e diabetes são as duas causas mais comuns de insuficiência renal no país. Então, quais os 10 hábitos comuns que podem prejudicar seus rins? Os 3 últimos são os erros mais frequentes, então fica até o final. Número 1, sedentarismo e também ficar muito tempo parado. Você gosta de maratonar em frente ao computador ou da TV? Fica sentado durante muito tempo no trabalho e não levanta nem para tomar um cafezinho? Paga academia e está sempre cansado demais para ir? Pois é, a falta de movimento durante longos períodos pode prejudicar seus níveis de açúcar no sangue e gordura. Qualquer sessão prolongada pode ser prejudicial. Uma meta-análise com 13 estudos sobre o tempo sentado descobriu que quem fica sentado por mais de 8 horas por dia tem um risco aumentado de morrer semelhante a quem é obeso ou a quem fuma. E ficar sentado por longos períodos de tempo também está associado a doenças renais. Então, faça exercício físico. A atividade física impacta diretamente a saúde dos seus rins, melhora a pressão e os níveis de açúcar do sangue. Agora, não exagere no exercício. Exagerar nunca faz bem. O exercício muito extenuante pode levar a rabdomiólise, que pode danificar seus rins. Nesse caso, terá dores musculares muito fortes, inchaço nos músculos e sua urina pode mudar de cor, ficando cor de Coca-Cola. Então se exercite, levanta a cadeira de tempos em tempos, mas não exagere. Número 2, abusar do sal. Eu já repeti várias vezes nos meus vídeos sobre hipertensão e vou reforçar aqui. Sal em excesso aumenta a pressão. E não é só isso, coloca você em risco de doenças renais. Se você ingere uma quantidade excessiva de sal, isso pode fazer com que você retenha água e pode levar a pressão arterial elevada, que pode prejudicar seus rins. Ah, mas sem sal fica sem sabor. Se você não tem problema renal, nem potássio elevado, substitua por sal light, já que tem 50% de potássio, e o potássio ajuda a baixar a pressão e excretar o sódio, e é barato. Mas também você pode adicionar sabor à sua comida com ervas e especiarias. Com o tempo você ajustará o seu paladar e você precisará de menos sal e você perceberá quando a comida está salgada demais. Além disso, o sal em excesso causa pedra nos rins, que é outra complicação. Número 3, comer açúcar demais. O açúcar piora a obesidade, que aumenta o risco de desenvolver pressão alta e diabetes, as duas causas principais de doença renal. Não é só o sal que incha, o açúcar também causa retenção de líquido. O açúcar faz com que o seu pâncreas libere mais insulina. E há evidências que o nível alto de insulina aumenta o estímulo renal, que faz reter sal e água. E também o açúcar aumenta a sua pressão. Acredita? Não é só o sal. Imagina então você comer muito sal e o açúcar. Além das sobremesas, bebidas açucaradas e refrigerantes, evite condimentos, cereais matinais e pão branco e preste atenção nos ingredientes ao comprar produtos no seu supermercado. Assim você fica mais consciente e evita o excesso de açúcar. Número 4, comer alimentos processados. Eu sempre bato nessa tecla, evita alimentos processados e ultraprocessados. Coma comida de verdade, alimentos que você compra e prepara em casa. Alimentos processados são fontes significativas de sódio e fósforo. Isso também inclui os refrigerantes, especialmente os refrigerantes à base de cola, que tem grande quantidade de ácido fosfórico, que enfraquece os ossos, aumenta o risco de osteoporose, e se você tem problema renal, você vai precisar limitar o fósforo da sua dieta.
E alguns estudos mostram que a alta ingestão de fósforo de alimentos processados em pessoas sem doença renal pode prejudicar os rins. Número 5, comer muita carne. A proteína animal gera grandes quantidades de ácido e toxinas no sangue que podem causar acidose e ser prejudicial aos rins. Toxinas como nitrogênio e amônia são liberadas pelos rins através da proteína animal em grandes quantidades e faz com que os rins hiperfiltrem. Isso coloca mais pressão nos rins para filtrar e processar todas essas substâncias, além de aumentar o risco de pedra nos rins. E os pacientes com doença renal crônica normalmente deveriam limitar a proteína animal. Mas claro, proteína necessária para o crescimento, para seus músculos, para seus ossos e ainda ajuda a não ganhar peso. Então não precisa cortar a proteína animal totalmente, mas tem uma dieta equilibrada com frutas e vegetais, visto que as proteínas vegetais não prejudicam seus rins. Número 6, não dormir direito. Uma boa noite de descanso é extremamente importante para a sua saúde no geral, para a sua memória, para seu cérebro, para seu coração e também para seus rins. Durma de 7 a 9 horas todos os dias. O que uma noite de sono ruim causa? Se você não dorme bem, seu corpo interpreta que você está passando por uma emergência e entra em cena o sistema nervoso simpático que aumentará seu cortisol e adrenalina no corpo, preparando para essa emergência. Esses dois hormônios alteram o gerenciamento da fome, incluindo quanto você come, o que você escolhe para comer. Por isso que quando você dorme mal, você quer comer mais açúcar, mais bobagem, para ter mais energia e vai ter mais fome. E também, esses dois hormônios sobem a pressão, a frequência cardíaca, então dormir mal lesa seu rim. Número 7, exagerar no álcool. O consumo pesado, regular, mais de 4 doses por dia de álcool, dobra o risco de doença renal crônica. Para os homens, não ultrapasse 2 drinks por dia. Para as mulheres, não mais do que 1 drink por dia. Se você for idoso, não mais que 1 drink. Por quê? Porque o abuso de álcool pode levar à hipertensão e também desidrata. Esses dois fatores prejudicam os seus rins. Agora os top 3. Número 8, fumar. Tenho certeza que você sabia que fumar aumenta o risco de infarto, derrame, enfisema pulmonar, bronquite crônica, câncer de pulmão. Mas você sabia que fumar também detona os seus rins? Fumar estreita os vasos sanguíneos, causando aterosclerose nas artérias renais. Fumar também reduz o fluxo sanguíneo nos rins e acelera a perda da função renal. Sabe-se que os fumantes têm maior chance de perder proteína pela urina, que é um sinal de que o seu rim está indo para o espaço. Além disso, fumar é um fator de risco para câncer de rim. E quem exagera no álcool e fuma tem um risco de 5 vezes maior de desenvolver doença renal crônica de uma pessoa que não fuma nem bebe em excesso. Número 9. Não se hidratar suficientemente. Se você tem o hábito de não beber muita água e ficar desidratado, esse pode ser outro hábito que pode levar à doença renal. Os rins precisam de água para que eles funcionem bem. Quando você está desidratado, isso pode levar à lesão renal aguda e até a doença renal crônica. Como saber se você está se hidratando suficientemente? Normalmente de 1,5 litro a 3 litros de líquido é uma boa para pessoas ativas. Mas olhar a cor da urina e a frequência que você urina, se está clarinha, será que está urinando o suficiente? Já dá pistas para dizer se você está tomando líquido satisfatoriamente. Agora, aqueles com insuficiência renal podem precisar restringir a ingestão de líquidos porque o rim está tão danificado que não consegue excretar líquido suficientemente. E agora o pior hábito de todos, número 10, abusar de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, diclofenaco, que está no Torcilax, Tandrilax, Cataflam, Voltaren e outros, ibuprofeno e tantos outros anti-inflamatórios, são os principais culpados de lesão renal aguda devido a medicamentos. Isso porque muita gente toma por causa de dores. Se você quer manter seus rins saudáveis, nunca faça uso regular de anti-inflamatórios, apenas uso esporádico por curtos períodos. Tente não ultrapassar 3 dias. Então, tente reduzir ao máximo o uso de anti-inflamatórios. Seus rins vão agradecer. Mas claro que não são apenas anti-inflamatórios que lesam os rins. Vários remédios podem afetá-los. Vou deixar o link aqui em cima dos remédios que detonam seus rins, se você tiver interesse de saber dos outros remédios que podem ser prejudiciais. Então, evitando esses 10 hábitos, você poderá modificar aqueles que você está errando, está fumando, bebendo demais, não faz exercício, está comendo errado ou dormindo pouco. E assim você poderá manter seus rins saudáveis pelo resto da sua vida.
Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!